Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje é mais um vídeo de listas estúpidas aqui do canal. A última que a gente fez aqui em janeiro foi uma lista de Five Strangers, que foi muito ruim, foi a ideia da Karina. Foi ótimo. E agora essa é a minha vingança, porque eu fiz a gente assistir 7 filmes de found footage de qualidade questionável. Foi horrível. Pra quem não sabe o que significa found footage, começou como o nome de uma técnica que era muito associada a filmes de documentário, que é basicamente o diretor ou o montador organizando um monte de material pré-existente pra contar uma história. Eventualmente o significado mudou para um próprio subgênero de filmes, mais associado ao terror, apesar de alguns outros gêneros terem também um found footage, que é o tipo de filmagem encontrada. O que significa que o filme todo é como se a gente estivesse assistindo uma gravação caseira, amadora, feita ali pelos próprios personagens da trama, e o gênero ficou muito famoso e caiu no mainstream depois do sucesso de Bruxa de Blair de 1999. Vale notar que Bruxa de Blair não inventou o gênero, tem registros dele ter sido usado até mesmo nos anos 60, mas sempre tem um pra falar que Bruxa de Blair não inventou, foi o Holocausto Canibal. Sendo que o Holocausto Canibal nem é 100% found footage, né? E é claro que Bruxa de Blair foi um filme que deu muito dinheiro. O que é bom, mas também é uma merda, porque abriu espaço para uma enxurrada de filme meia-boca, nesse estilo de found footage, com baixo orçamento e câmera tremida, que não deixa a gente em paz até hoje, né? Todo dia é isso aí. A gente começou a trecheira aqui sem ser muito fã do gênero, e a Karina ainda odeia found footage, mas a minha opinião foi virando com o tempo. Eu assisto as coisas de coração aberto. Pode ser que eu venha gostar de um found footage. Eu tenho preguiça da estética, mas eu não odeio completamente. Mas é porque o found footage tem filmes bons e filmes ruins. Alguns dos mais famosos são ruins, tipo a franquia da Atividade Paranormal, enquanto alguns bons acabam enterrados ali no meio e viram um filme cult, sabe? Tipo Noroi, ou Deadstream, ou Trollhunter. Tem muita coisa legal no gênero. Mas pra esse vídeo eu escolhi 7 filmes de qualidade questionável e eu dividi eles por categorias de found footage. A primeira é o found footage turístico. A produção tem acesso a algum lugar maneiro ali, e geralmente a premissa desses é, a galera vai passar férias em algum lugar, então eles ficam filmando muito o lugar antes de acontecer alguma coisa. A segunda categoria é o Bruxa de Blair com desconto, que é basicamente 1h30 de gente gravando floresta, com a premissa de fazer um documentário. Esse é o pior. E a terceira é o Atividade Paranormal com desconto. Esse é o pior. Que é o found footage feito pra lucrar em cima de Atividade Paranormal, que é só um monte de gravação da casa de alguém com alguma coisa, assombração vaga rolando ali. Vale notar também que 2 dos filmes dessa lista eu já tinha visto antes, mas a Karina não. São 2 que eu mencionei brevemente aqui no canal, no vídeo de o que mais eu assisti em 2018. Mas os outros 5 eu nunca tinha visto e eu fiquei surpreso de quão certeiro foi a minha escolha baseada em cada categoria dessas. Antes da gente falar mais deles, a gente vai pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram algum desses filmes, o que vocês acham do gênero desses filmes. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro da Trecheira, além de ganhar acesso a conteúdo exclusivo, você também pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, além de apoiar a gente. O Trash Talks está de volta, ele foi liberado hoje em todas as plataformas de áudio, um episódio novo sobre a vida e obra do Nicolas Cage. Então vão lá escutar, eu prometo que não vai demorar tanto pro próximo vir. E é isso, gente. Trash Talks voltou. Uhul! E também vai ter um aviso de spoilers aqui, porque a gente vai falar desses filmes todos com spoilers e é isso. Foda-se. O primeiro filme dessa lista é um dos que eu já falei aqui no canal, que é o Hangman, de 2015. Ou como Matthew Geólogo deu esse nome quando a gente assistiu o filme, ele é o Atividade Normal. É um filme britânico que foi dirigido por Adam Mason, que é um cara que depois foi dirigir alguns daqueles episódios, filmes de Into the Dark e uns videoclipes de Alice in Chains, Korn e System of a Down. Então, Karina, qual é a trama de Hangman? Hangman é o que aconteceria se o Boninho fosse um psicopata. Porque é um cara que aproveita quando famílias viajam pra invadir a casa, instalar uma caralhada de câmera, mas assim, muita mesmo. E depois ele fica instalado na casa assistindo a família até o negócio escalar e ficar mais psicopata. Não que não estivesse psicopata o suficiente, mas fica pior. Eu achei curioso que a trama desse filme parece uma piada com os filmes da Atividade Paranormal. Especificamente na Atividade Paranormal 2, ele começa com a família chegando de viagem e encontrando a casa toda sucateada. Ao longo do filme, eles colocam umas câmeras de segurança e vão acontecendo essas coisas, escutando passos. E eu fiquei pensando, pô, seria uma boa virada se a gente vai ver o filme achando que é um filme de atividade paranormal, que é fantasma e tudo mais, mas no fim das contas é só um assassino que tá na casa com a galera. E aí o Hangman fez isso. O problema pra mim é a estrutura do filme, porque ele meio que já começa te mostrando tudo que o assassino tá fazendo. Na verdade, começa o filme com o assassino matando uma mulher de uma família que ele atacou anteriormente.
Então você já sabe como é que o filme vai Você terminar. já sabe como é que o filme vai terminar. Não tem essa tensão de, ai, nossa, o que será que tá acontecendo ali? Porque você já sabe que tem um cara na casa. Tem uma tensão do tipo, o que acontece quando você dorme? Aí você vê o cara observando a família dormir, ou andando pela casa, colocando as coisas em outros lugares e tal. Mas ao mesmo tempo isso é meio chato, porque, tipo... Não, meio chato sou eu, né? É chato pra caralho. O que o assassino está fazendo enquanto você dorme? Ah, ele tá indo pra cozinha fazendo um sanduíche. O elenco desse filme é surpreendentemente conhecido. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o Elton, de Patricinha de Beverly Hills. Porque, surpreendentemente, eu tenho visto muito ele, ultimamente. Ele fez Pânico na Floresta. Sim, eu tava reassistindo Pânico na Floresta esses dias e eu falei, olha o Elton. A mulher dele é do Shaun of the Dead, do Edgar Wright. Os filhos deles são irmãos de verdade. Curiosamente, são atores conhecidos por coisas diferentes, já que a garota fez os filmes do Rua do Medo. E o menino é o garotinho do Sobrenatural. Sobrenatural, do você fala James Supernatural. Wan, eu ia falar. É. E a Amy Smart tá no filme também, que ela aparece em uma cena que ela faz a amiga vai lá na casa visitar. Mas apesar do elenco conhecido, eu acho que a dinâmica de família não funciona nem um pouco nesse filme. A família é muito desagradável e tem esses momentos, tipo, como é um filme que não acontece muita coisa, ele tem que tirar drama de coisas pequenas que estão acontecendo ali. E aí eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme eu ri muito. Uma das tramas que acontece lá de discussão é que o assassino pega o boletim da filha e deixa em cima da cama dos pais. Aí a mãe pega e fala, ela está com nota vermelha em matemática. Cara, eu ri tanto dessa fala. Foi muito estúpido. Cara, entra naquela seara do verdade ou desafio. Demônios que não tem nada pra fazer. Nesse caso é o psicopata que não tem nada pra fazer. Tá muito calma essa família. Eu vou forjar um caso. Aí ele pega, passa um batonzinho, beija a camisa do marido pra mulher achar que o marido tá tendo um caso com a Amy Smart. E você fica tipo, amigo, só mata ele, sabe? Você nunca viu Funny Games? Vai fazer um negócio. A direção também não faz muito sentido. E o Boninho, que é o assassino, que a gente fica chamando de Boninho, ele fica o tempo todo vendo as câmeras na casa e fica tentando voltar pra ver, tipo, a mulher tirando a roupa pra entrar no chuveiro. E aí você virou e falou, cara, se ele queria ver ela pelada, porque ele só não meteu uma câmera dentro do chuveiro. O cara colocou 150 câmeras na casa. E ele foi incapaz de colocar uma câmera no chuveiro pra ter que ficar voltando ali milimetricamente pra fazer um semi-nude de bunda. Ah, pelo amor de Deus, cara. E ao mesmo tempo, esse enquadramento das câmeras é muito ruim, porque você não consegue ver direito o que tá rolando no quarto. E aí ele quer fazer uma cena que é o susto da cortina do banheiro, só que a cortina do banheiro tá nem enquadrada. Então a gente só vê, tipo, a mulher olhando pra lugar nenhum, puxando a cortina, não funciona. Mas ainda nesse quesito constrangimento de família, que você fica tipo, nossa, que gente chata. A adolescente, ela é ao concurso, né, cara? Ela é maravilhosa. Não. Ela ficando bolada porque a mãe dela tava em estado de choque porque a casa foi invadida. E ela, ai, minha mãe é muito dramática. Mas pra mim o que menos faz sentido disso tudo é o som do filme. Porque tem as cenas, além das câmeras na casa, tem as cenas que o assassino pega a câmera de mão e vai andando por aí, ele até segue a família em outros lugares. Mas aí tem uns momentos que o som não faz sentido nenhum, que tipo, a adolescente tá com o namorado dela e o cara tá longe, mas ele dá zoom com a câmera e a gente começa a escutar. Você não entendeu, Zólia, porque off-câmera ele colocou lapela em todo mundo. Ele colocou a lapela da galera quando eles estavam dormindo. Não, sério, isso não faz sentido. Você dá zoom na câmera, não aumenta o alcance do microfone, sabe? Vai se fuder. Acho que no final é só uma ideia boa que é mal aproveitada mesmo. Porque esse lance do assassino na casa é legalzinho. E tem a parada do Hangman, que eu achei que fosse assim, uma coisa meio esses filmes que fazem terror com brincadeira infantil e fosse ter um jogo de forca dramático, igual no Octogames. Mas não tem nada, eles nunca aproveitam a parada do Hangman. O nome do cara é só Hangman porque ele desenha uma forca no banheiro no começo do filme, porque ele enforca o Elton no final. O próximo filme é A Pirâmide, de 2014. Também conhecido como Assim na Terra como no Inferno, Operação Cairo. Foi um filme dirigido por Gregory Levasseur, o cara que ele dirigiu pouca coisa, mas curiosamente ele escreveu muito filme, inclusive boa parte do começo da filmografia do Alexandre Aja. Vários filmes tipo Alta Tensão, ou o remake do Viagem Maldita. Mas assim, sendo muito sincero, ter escrito Alta Tensão é um mérito muito grande, né? Porque o roteiro é complicado, mas... Parece até A Pirâmide. É, nossa, que coincidência. Pelo menos ele é consistente. Querendo, qual é a trama da Pirâmide? Cara, é qualquer found footage turístico. É uma galera meio arqueóloga. Meio arqueóloga, não, Meio tadinho. arqueóloga. Eles são completamente arqueólogos. Que vai pro Egito, aí chega lá, tá rolando tipo uma guerra civil. E aí eles descobrem uma pirâmide nova.
que estava escondida por todos esses anos. E aí eles tomam a decisão que qualquer pessoa nesse tipo de filme toma. Vamos entrar na pirâmide, sim, sem saber o que tem lá dentro. Esse filme é universalmente odiado. Eu fiquei vendo sobre a reputação dele na internet depois. Eu nem achei ele o pior da lista, cara. Não é nem de longe Mas, o pior assim, dessa nem lista. de longe o pior da lista. Eu achei que ele tem uma produção boa de verdade. Eu gostei dos cenários e do visual. Depois que eles entram na pirâmide, o filme fica escuro pra caralho. E você tem que apagar a luz de casa e assistir no escuro mesmo pra conseguir enxergar alguma coisa. Mas, no geral, ele tem bons cenários, a coisa da escavação ali, da pirâmide. Essa vibe de templo antigo meio Indiana Jones. Eu acho isso legal, eu gosto disso. Eu gosto até da câmera que tem os negocinhos, que tem aquele negocinho meio brega, eu gosto. Eles têm essa coisa que o filme começa bem found footage, que tem uma equipe de documentário que tá acompanhando os arqueólogos. E também tem a segunda fonte de filmagem, que é o robozinho da NASA que eles estão usando ali na escavação, que eu batizei de Wall-E pervertido, porque a primeira coisa que esse boneco faz, que ele aparece, é entrando na cabana da mulher quando ela tá trocando de roupa. Que, aliás, é outra característica recorrente de found footage picareta. Todos eles têm pelo menos uma cena dos caras que estão com a câmera, que geralmente são babacas, gravando ou tentando gravar uma mulher trocando de roupa. Mas aí é realidade, né, Osvaldo? Mais um mérito que a gente não pode tirar desse filme é que ele é o único da lista, e eu não sei se o primeiro da história, mas o primeiro que eu vi, que é found footage fluid, porque ele é vendido como um filme found footage, né? As câmeras ali do robozinho, da galera. Tem até uma cartela no começo, que é tipo, esses foram os arquivos encontrados dessa galera que fez o documentário. Os arquivos encontrados, ok. E aí, de repente, ele desiste de ser found footage, ele fala, bota uma câmera normal aí, ninguém vai perceber. Não, é muito bom que a primeira vez que a gente percebeu isso foi quando eles entram numa sala nova na pirâmide e tem um plano de longe pra cacete deles entrando na sala. Falei, cara, a não ser que a Anubis tenha deixado uma porra de uma câmera ligada por 5.000 anos nessa pirâmide, isso não é mais found footage. E o pior é que tem cenas que eles continuam gravando como se fosse found footage. Tem, tipo, 2 personagens na cena e a câmera tá acompanhando eles como se fosse uma câmera de mão ali, como se estivessem gravando eles, mas não tem ninguém segurando essa câmera. O pior é isso que me incomoda. Porque o cara quer ser, tipo assim, fala, às vezes vai ser found footage, às vezes vai ser a câmera onipresente ali. Beleza. Não, ele pega essa câmera onipresente e coloca ela assim, maluco. Ah, não, gente. Olha, você pode fazer a piada com o Rob Zombie que você quiser, mas um negócio que me deixa puta é câmera tremida. Por isso que eu não gosto de found footage. Mas é fã do filme do Rob Zombie. Ah, mas além disso, a pirâmide, ele já dá o primeiro deixa dele de que ele não quer ser um found footage no comecinho, quando começa a entrar uma trilha sonora épica no meio do discurso da personagem. Não, mas é porque você não viu, mas é porque do ladinho dele tinha uma orquestra que tava ali no deserto, tocando uma bela canção. O filme do Mel Brooks, isso? Tá, mas os personagens da pirâmide. A gente tem o protagonista, o único ator que a gente conheceu, que é o Dennis O'Hara, acho que esse é o nome dele. É o cara que faz algumas temporadas de American Horror Story. Uma série aí. Ele manda bem no filme, achei que ele se dedicou mais do que precisava pro papel do arqueólogo especialista bolado, mas o resto dos personagens é só gente mala. Normal, né? Também é um clichê de found footage. Todo mundo é muito escroto sem motivo. Eles são muito hostis uns com os outros. E aí tem uma cena específica que a mulher que tá fazendo o documentário tá subindo um negócio, e aí eles estão nervosos ali, né? Eles perguntam, e aí, você tá vendo alguma coisa? Aí ela responde, Tô vendo 2 pessoas tentando romper a minha concentração. Eu tô vendo 2 pessoas tentando quebrar minha concentração. Cara, eu ri demais, muito escrota, cara. Mas pra mim o auge é quando eles estão explicando pra ela, não, porque esse símbolo aqui é Osíris, ela manda, quem é Osíris? É o símbolo de Osíris. Osíris? Ele é o deus da vida no além. A mulher tá fazendo um documentário sobre escavação no Egito. E ela não sabe quem é Osíris. E aí, mais tarde no filme, eles estão discutindo sobre os rituais dos livros dos mortos, e essa mesma mulher vira e fala, O livro dos mortos não era só feitiços e encantamentos. Não, é mais do que isso. ô filho da puta, tu não sabe nem quem é Osíris, o que você tá falando? Mas aí isso acabou sendo justificado quando no final do filme a Karina não sabia quem era Anubis. Eu sabia sim. Eles vão encontrar Anubis agora, Karina. Quem é Anubis? Aí depois você chamou ele de Amigos. Eu não sou arqueóloga. O único personagem bom do filme é o câmera, porque a caracterização dele é não queria entrar ali, só quer ir embora. Eu torci tanto pra ele ser a final girl do filme. Seria muito melhor. Mas eu gostei da motivação deles de entrar na pirâmide, que eles não entram só de meme também.
Eles primeiro mandam o Wall-E pervertido lá pra dar uma filmada, ver o que tem dentro. Só que o boneco quebra lá dentro, eles não sabem o que aconteceu e a parada custa 3 milhões de dólares. Então eles têm que entrar lá pra pegar o boneco, eles só não sabem como voltar porque eles se perdem lá. E o final do filme ele acaba virando uma palhaçada sobrenatural, que tem um Anubis de computação gráfica enorme que ataca as pessoas e julga se elas vão pro céu ou pro inferno, comendo o coração delas. E pra mim o filme nem precisava dessa parada sobrenatural toda, porque a parte mais interessante foi tudo que tava rolando na pirâmide mesmo. A parte que parece Lendas do Templo Perdido, Pois que ele é. vai entrando na pirâmide, aí empurra uma estátua e aí começa a chover areia e eles começam a ser soterrados. Aí, de repente, abre uns espinhos, abre uns negocinhos. Essa parte mais labirinto é muito mais divertida do que a parte sobrenatural em si. Mas eu achei ousado do filme meter Anubis ali no meio. Não que eu soubesse quem era Anubis, mas depois que eu associei o nome à imagem, eu achei ousado. Pois é. A cereja no bolo é quando ele acaba depois do monte de nonsense e entra um rock anos 2000 muito genérico no final. Nem o Shazam descobriu o que era. Não, aí você logo deduz que é uma música autoral. Eles podiam ter só economizado e colocado uma música do Nile pra tocar. Eu não sei o que é Nile. Nile é uma banda de death metal. Canta Egípcia. sobre... Não, eles não são egípcios, eles são americanos, mas cantam sobre Egito. Apropriação cultural. Apropriação cultural, Bacana. exatamente. Então eles podiam ter colocado Ojos pra tocar. É uma banda egípcia? É uma banda egípcia de black metal. Ah, canta sobre Egito. já acho melhor. É. Já acho melhor. O próximo filme nessa lista é um dos melhores filmes de found footage já feitos. É um filme que eu já falei dele aqui na trecheira brevemente. É o Jerusalém, de 2015. E eu, não ironicamente, gosto muito desse filme. Eu nunca não me diverti assistindo Jerusalém. Jerusalém são duas jovens norte-americanas que vão passar umas férias em Jerusalém. Tem toda aquela subtrama de trauma, a menina perdeu o irmão e tal. E aí elas já estão com a viagem toda planejada. Elas vão ficar uns dias em Tel Aviv e uns dias em Jerusalém. E aí quando elas estão no avião indo pra Israel, elas conhecem um cara que fala: não, a gente tem que ir pra Jerusalém primeiro. E aí elas jogam pro ar todo o planejamento de viagem delas, hotel, e decidem seguir esse completo estranho simplesmente porque a protagonista quer dar uns beijos no menino. E aí, por acaso, tá numa época muito específica do ano que o portão do inferno que tá em Jerusalém tá abrindo. O filme é só doideira atrás de doideira. Quando ele tá na viagem só, ele ainda é um found footage turístico, ele é só doideira porque a protagonista e a amiga só fazem merda. Quando ele começa a entrar a parte apocalíptica, ele vira uma coisa completamente diferente. Esse filme é muito foda. Eu já assisti ele 3 vezes. Antes de começar o surto sobrenatural da parada, eu já tava super envolvida. Eu veria o filme só sobre as aventuras delas e fazendo merda em Jerusalém. O filme, na verdade, começa com uma introdução que é toda estilo found footage anos 70, e aí é um exorcismo que tá acontecendo, que foi gravado há muito tempo atrás, com uma voz grave fazendo uma narração macabra ali. O exorcismo termina com o padre tirando uma 38 e dando um tiro na cabeça da mulher possuída, o que é um pouquinho não muito comum. A partir do momento que você fala assim, eu não faço questão de salvar essa pessoa, não. Meu irmão, é tiro na cabeça, acabou o problema. Aí esse começa todo conceitão e macabro, mas aí depois dele o filme vai pra galhofa muito rápido, porque ele tem um estilo de found footage bem único, que ele é todo visto pelo Google Glass da protagonista, que é aqueles óculos com interface bonitinha. E isso é muito bem usado o filme todo, pra falar a verdade, é surpreendente. No começo ele estabelece várias funções do óculos, que o óculos toca música e que tem esse reconhecimento facial. O reconhecimento facial é usado pra apresentar os personagens. O óculos da protagonista cai no chão várias vezes, ele vai ficando quebrado, e essas coisas vão voltando, do tipo... uma cena não apropriada que começa a tocar música do nada, que é muito foda, porque é uma justificativa pra ter música no found footage. Quando elas estão andando no corredor escuro no final, começa a ter reconhecimento facial de partes que não dá pra ver nada. Então fica meio tipo, tem uns demônios aqui, uns fantasmas. Até que no final ela fica de cara a cara com um demônio lá, e o reconhecimento facial reconhece o irmão morto dela. O que foi muito bom. A primeira vez que eu vi esse filme foi com o Matthew, o geólogo também, e ele previu que isso ia acontecer muito no começo do filme. E quando aconteceu, de fato, a gente só gritou de comemoração. Eu amo que não serve pra nada. Não serve pra nada. Isso é só pra rimar com ela desrespeitando a religião dos outros lá no Muro das Lamentações. E a protagonista é mais mala. Insuportável. Ela é desrespeitosa, ela é escrota, ela é mal educada. Ela é burra. Ela é burra. Engraçado, né? Que pra quem a grande caracterização é ser nerd, ela é bem imbecil, cara. Bem burra. Pô, porque qual tipo de nerd você já viu no filme de terror que vai pagar o boquete pro cara no banheiro? Isso foi brabo. Que a garota, ela não chega a dar um beijo na boca do homem, ela simplesmente...
puxa ele pela mão, leva no banheiro e fala, meu irmão... Banheiro trash, de tipo bar. Corajosa, achei ousada. Mas uma coisa interessante, justamente por ele ser um filme de Israel, ele não tem uma visão do tipo estrangeiros malvados, de que toda a cultura exterior é amaldiçoada e assombrada. Não, ele tem uma visão respeitosa com os costumes locais. E eu acho até meio engraçado ele colocar a protagonista como uma completa idiota, porque eu acho que até um deboche com o norte-americano muito certeiro, diga-se de passagem. E aí o que ela faz é que ela chega no Muro das Lamentações e aí fala, tem que fazer um pedido. Aí ela pega o negocinho e escreve Bring back my brother, asshole. Tipo, me dê de volta o meu irmão, seu merda, alguma coisa assim, e coloca no Muro das Lamentações e o irmão dela volta no final. Mas o curioso é que se analisar a semântica da frase no inglês aqui, ela não colocou uma vírgula entre brother e asshole. No então, caso, na verdade, ela estava pedindo o cu do irmão dela de volta. Exatamente. Tem que ver isso aí. Eu acho legal você falar isso, tipo, que do filme ser de Israel e ter essa visão mais respeitosa das culturas, que ele faz uma parada bem legal que eu acho, que é colocar os personagens principais das 3 religiões principais ali. E tem 2 momentos, um no começo e um no final do filme, que são as 3 religiões juntas lidando com o apocalipse. Tem os 3 personagens que sobrevivem até o final, um de cada religião, rezando cada um na sua reza ali, no momento meio de, tipo, o que a gente faz agora? Eu achei bonito. E aí tem o cara que é o Indiana Jones do rolê, que é o americano que arrasta elas pra Jerusalém. Que é o doidinho. É o doidinho, mas é muito bom porque ele tem 2 momentos de caracterização. O primeiro é que elas conhecem ele no avião e ele imediatamente puxa um livro pra falar, não, porque esses aqui são os demônios da religião antiga, e a protagonista fica muito, caralho, a gente tem que ir pra Jerusalém com esse cara. Porra, ele tem um papo muito bom. E aí, é estabelecido na trama, quando eles estão passando pela cidade, que tem umas instituições que são tipo uns manicômios. E aí, esse homem, do nada, ele começa a surtar, falando que o mundo vai acabar e que eles têm que ir embora de Jerusalém imediatamente. Tava errado? Não tava. Mas aí, do nada, eles pegam o cara e jogam o cara no manicômio. Embaixada? Não tem. Consulado? Direitos humanos? Não, eles simplesmente falam assim, nossa, esse cara está tendo um surto. Vamos prender ele. Que é isso, gente? É tipo tu ir pros Estados Unidos, aí você tem uma crise de ansiedade e os malucos te tacam em Alcatraz, tá ligado? E maluco, não é uma salinha de consulado não, cara. É uma prisão de segurança máxima. E tem os 2 militares, que ajudam a galera, que a protagonista, inclusive, é muito mal agradecida. Os caras estão no apocalipse. E aí eles estão correndo pra chegar no portão pra ir embora. A gringa, insuportável, dá um piti porque ela quer entrar na porra do manicômio pra salvar o maluco que ela acabou de mamar no banheiro, que ela conheceu tem 3 dias. E aí todo mundo sensato, inclusive a amiga dela, fala, brother, não. E vão embora. Mete o pé, mas cara. Os militares... Mas aí os militares falam, não, tadinha, vamos dar um voto de confiança pra garota. E eles vão com a garota pro manicômio. Aí quando ela quer ir, sei lá, pro 3º andar, eles falam, amigona, já deu, né? E aí ela fica puta! E a gente falou muito sem falar direito o que acontece, porque o que rola é que é um apocalipse que tem gigante e tem uns tipo de demônio anjo zumbi. Aparentemente também é uma infecção que morde a pessoa e ela vira um anjo zumbi também, que acontece com a amiga da protagonista. E o filme termina com só o arrombado do americano sobrevivendo e a protagonista virando um demônio anjo zumbi voando usando o Google Glass ainda. Numa aérea. É muito bom. Tem muita merda mais que acontece nesse filme. Jerusalém merece um vídeo próprio pra ele aqui na Trecheira algum dia. E a partir daqui foi só ladeira abaixo. Só porque desgraça. Só filme ruim. O próximo é um filme chamado The Devil's Complex ou Prisioneiros do Demônio, lançado em 2016. E a gente já começa o filme com o quê? Com o logo da ITN Distribution. Então é sinal de que vai ser coisa ruim. Esse é um dos Bruxos de Blair com desconto. E Karina, qual é a trama do Prisioneiros do Diabo? Qualquer porra. Você sabe que minha cabeça começa a ficar confusa a partir desse, né? Esse é o da Garota Mala. Todos são. Mas esse filme é exatamente igual ao Bruxas de Blair. Exatamente igual. Só que eles estão na Transilvânia, procurando uma floresta que supostamente é amaldiçoada. E aí, cara, é exatamente o que você espera nesse filme. A Mona contrata um câmera e um cara do som, que são muito incompetentes, diga-se de passagem. E ela também com a capacidade nula de lidar com pessoas. Então, assim, aquilo ali era desgraça completa. Fazem umas entrevistas com o pessoal local, até a hora que eles entram de fato na floresta, e aí todo mundo fica amaldiçoado e morre.
E aí depois tem uma cena emocional que cada um fala olhando pra câmera, meio que imitando a cena lá do Bruxa de Blair. E eu nem lembro o que acontece no final desse, acho que é só uma coisa genérica, tipo, trem fantasma, câmera tremida e não dá pra entender nada. Ah, eles morrem, porque o professor Calvo, que apresenta o filme no começo, verdade. num tom muito sério, fala que não teve sobrevivência, essas filmagens foram encontradas. Mas é engraçado que o que mais me chamou a atenção nesse filme é como a equipe de documentário é incompetente, porque eles vão gravar a entrevista com as pessoas na cidade. O cara do Boom tá aparecendo em quase todos os planos que eles estão fazendo de entrevista. Eu falo, porra, se eles querem usar isso tá feio. E aí quando eles vão fazer uma entrevista com um maluco sentado, eles gravam na câmera de mão, em vez de colocar a câmera num tripé. Então o cara tá sentado conversando com o protagonista e a câmera tá mexendo pra todo lugar, o que é feio também. E aí quando eles vão gravar na floresta, o cara do Boom não leva o Boom. Mas o que ele tá fazendo o quê, então? Ele foi de meme? Mas o câmera também não vai ganhar nenhum prêmio. Porque enquanto a garota tá na frente, entrando na floresta, eles estão atrás, com a câmera ligada, fazendo comentários tenebrosos, dando um zoom na bunda da garota, e aí você se pergunta, eles vão editar esses arquivos antes de mandar pra ela? Eu duvido. Acho que nem tem muito mais o que falar desse filme. A maior parte dele é uma fotografia ruim, porque é gente andando numa floresta, mas é uma floresta com neve, então o filme é todo branco, não tem muito o que ver. Quando parece que vai ter uma trama, são várias coisas que não levam a nada, do tipo, eles encontram um cara que é o guia que vai levar eles pela floresta. Mas aí, quando eles chegam lá, o guia surta e sai correndo pro meio da floresta e ele só aparece morto depois, isso não é relevante. Os personagens começam a ter umas manchas vermelhas no corpo, que a galera fala que tem uma coisa sobrenatural, e isso nunca é relevante também. Que o maluco fala, estou sentindo uma coceirinha na perna. E aí quando ele levanta a calça, meu irmão, a perna do cara tá necrosada já, cara. Eu falei, cara, meu irmão, coceirinha? Os caras ainda conseguiram fazer o filme ser esquisito porque a nacionalidade dos personagens é ambígua e a protagonista parece que ela é britânica ou americana, porque ela fala em inglês, mas ela tá claramente com um sotaque muito forte de leste europeu porque a atriz é romena. E quando alguém fala na língua local com ela, ela fica tipo, não entendi, alguém pode traduzir para mim? Tipo, eu falei, cara, vai se fuder, sabe? Mas é isso, não tem mais o que falar desse filme, vamos pro próximo. Que é o segundo Bruxa de Blair com desconto dessa lista, se chama Willow Creek, de 2013, e o filme é basicamente o Bruxa de Blair do pé grande. Karina, qual é a trama de Willow Creek? É a mesma trama de todos os filmes, né, Zona? A diferença é que dessa vez é um casal, que um cara é obcecado pelo pé grande, e aí ele decide por conta própria gravar um documentário sobre o pé grande. Ele e a namorada vão pra cidade do pé grande, fazem entrevista com as pessoas locais que já viram ou não o pé grande, e aí eles vão pra floresta, onde supostamente tem o pé grande, aí dá ruim e aí todo mundo morre. É igual, são todos iguais. Sem a gente conseguir ver absolutamente nada. Nada. É o filme de pé grande com menos pé grande que eu já vi. A gente já teve aqui na lista estúpida da trecheira filme de Krampus que não tem Krampus, filme de tubarão sem tubarão. Aí nessa lista a gente conseguiu um filme de pé grande sem pé grande e, voltando na pirâmide, um filme de found footage sem found footage. Brabo. Esse é o auge. E o mais engraçado desse filme é que toda a premissa dele, o protagonista tá tentando ir atrás do lugar onde foi gravado essa fita real que existe, que a galera gravou um pé grande nos anos 60, dois caras gravaram no meio da floresta, só que eles não mostram a fita, as imagens em momento nenhum. Depois eu descobri que é porque essa fita, na verdade, é protegida por copyright, e a galera do filme provavelmente não conseguiu os direitos pra mostrar. Eu também não deixaria, não. Ah, não. E aí os personagens são chatos e repetitivos, toda vez que volta pros dois fora do documentário é a mesma discussão, que é o namorado falando: ai, mas você não acredita nem um pouco no pé grande? A namorada fala, não. Ele, ai, mas você acha que eu sou estúpido por acreditar? Ela, sim. Sim. Mas por que você veio se você não acredita? Ela, eu só gosto de estar com você, quero estar no rolê. E é só isso. E os dois têm a mesma discussão o filme inteiro. O que chega a ter uns momentos que são esquisitos e engraçados no filme. Tipo, quando ele pede ela em casamento, ela fala, vamos pensar nisso brother. daí. Pesou o rolê. E a parte mais interessante do filme, eu acho que é o começo, que ele vai mostrando todos esses lugares temáticos de pé grande, que parecem que são lugares reais. Então isso, na verdade, encaixa também um pouco como um found footage turístico. E ele começa a entrevistar pessoas que são pessoas reais, eu descobri depois. E aí tem um cara que ele aparece no filme que apresentam ele como o Bob Dylan da comunidade pé grande. Ele é um cara que existe de verdade e ele toca uma música pra gente no filme, que é uma música que ele mesmo compôs, o cara tá interpretando a si mesmo. Eu parei de prestar atenção no Bob Dylan da comunidade pé grande. Pra mim, essa categoria não tinha que existir. E tem umas entrevistas esquisitas que
O cara é um péssimo entrevistador, no fim das contas. E aí depois, quando eles entram na floresta, é Bruxa de Blair. Nesse filme, eles ficam perdidos na floresta. Eles só vão encontrar a pegada do Pé Grande faltando 8 minutos pra acabar o filme. O Pé Grande em si nunca aparece. E o grande auge desse filme é um plano de 22 minutos, que é um plano estático dos dois dentro da barraca de noite, escutando barulho do lado de fora. Tem uns momentos ali que são bons, porque faz aquela coisa da tensão pelo som. E alguma coisa mexendo na barraca, alguma coisa chegando mais perto. 22 Mas minutos, Osvaldo. 22 minutos é demais. 22 minutos. Não há tensão que sustente 22 minutos daquele casal insuportável numa câmera. Não dá. É mais um desses filmes found footage que constrói demais pra não mostrar nada no final. Por isso que eu respeito a Pirâmide. Porque a Pirâmide meteu um Anibus. Uma computação gráfica lenta, com certeza. Mas falou, não, eu vou servir, vou dar fanservice do Egito pra essa galera. E aí meteu o cara com o chacal na cabeça lá. Ruim, mas meteu. O próximo filme é um dos filmes mais chatos que a gente já viu, que se chama Amityville Haunting. Cara, não, esse não dá. Esse não dá. Filme do Amityville, né? Mas é um filme não oficial do Amityville. Foi produzido pelo The Asylum. Tenta lucrar em cima desses dois, né? É Atividade Paranormal com Amityville. O diretor desse filme é a coisa mais peculiar de todas, porque você tá ligada, Pequena Miss Sunshine? No final do Pequena Miss Sunshine, quando tem a apresentação de Miss... Vamos ver onde é que isso vai chegar. E Vamos aí, lá. Abigail Breslin vai lá, faz a apresentação completamente vulgar dela. Todo mundo fica chocado, mas tem um cara na plateia que é tipo estilo motoqueiro, que levanta e faz é isso! Ele é o diretor desse filme. Não é possível. É um cara chamado Não é Geoff Mead e é o diretor desse filme. Não. Vamos quebrar em partes. A parte Amityville não faz sentido nenhum, porque a casa não tem nada a ver com a casa da Amityville. Tem uma cena no começo do filme que é completamente desconexa de tudo, que são um grupo de jovens invadindo a casa, que eles colocam a fachada da Amityville ali, eu acho que meio num efeito, alguma merda ali, só pra mostrar, fingir que é a casa. O resto do filme não mostra a fachada famosa da casa e o interior da casa não tem nada a ver com o que a gente conhece. Sabe o que é pior? É que eu consigo enxergar a construção pra isso acontecer. Que era uma coisa tipo, vamos gravar um filme, tipo uma atividade paranormal na casa e tal. Mas a gente precisa de uma coisa a mais. Amityville é domínio público. Mas sério, a trama nem tem muito o que falar. É uma família que se muda pra casa de Amityville e aí começa a acontecer coisas estranhas imediatamente. Tipo, no dia 1 a corretora de imóveis morre. Aí um dos caras da mudança morre também. Tipo, em 2 dias de casa morrem 2 pessoas e eles continuam morando na casa. Na questão da atividade paranormal dele, tem as câmeras de segurança que não mostram nada. Porque toda vez que acontece alguma coisa, eles acharam de bom tom cortar pra preto e fingir que é interferência. Isso não é um problema por si só, porque Contatos Imediatos de Quarto Grau faz isso brilhantemente. Tu nunca vê porra nenhuma. Quando chega os aliens lá, o bagulho fica preto, o bagulho dá defeito na câmera, que é justificável, porque o alien tá chegando e tal, mas nesse filme não. Não tem a construção que tem no Contato de Quarto Grau, todos os depoimentos e tudo mais. E essa família é muito chata também pra variar. O destaque aqui é o pai, que é militar, e ele quer mostrar que é militar o tempo todo. Ele conversa em jargão militar com a família dele. Eles repetem o clichê de Casa Mal Assombrada, que é menina mais jovem da família que tá conversando com um espírito como se fosse amigo dela. Ela tá conversando com um fantasma e meu pai fala, onde é que ele tá? Ela, ele tá sentado aqui. E o pai chega e começa a socar o chão onde o fantasma tá. E a pior coisa é que o filme, ele, pra imitar a atividade paranormal, ele coloca as cartelas falando dia 1, dia 2. E toda vez que um dia acaba, o menino que tá gravando as coisas vira a câmera pra ele e fala, nossa, hoje foi muito esquisito. E ele conta tudo que a gente acabou de ver. Ele conseguiu desbancar o menino da visita de menino mais insuportável de found footage. Esse é o clichê perfeito de tudo que eu odeio, que é uma história desinteressante, que não acontece nada, com uma família desinteressante e uma câmera tenebrosa que te ataca labirintite, um negócio horroroso. A fotografia é uma merda, é tudo estourado, esquisito, mal filmado. E, cara, parece que eles nem se deram um trabalho, tipo, tem vários momentos no filme que os personagens erram as falas. Tipo, eles vão falar alguma coisa, eles erram, tropeçam e começam a falar de novo, e isso tá no filme. Então é isso, a maldição de Amityville, qual que seja que porra desse filme, é uma merda. E vamos pro último da lista. The Houses October Built, ou O que Outubro Construiu, de 2014, dirigido por um cara chamado Bob Rowe, que também estrela no filme junto com os amigos dele. Todos interpretando eles mesmos no melhor estilo found footage. O que é uma autocrítica interessante, né? Porque todo mundo é
detestável. Cara, esse filme me deixou triste. Foi o que eu mais estava animada pra ver, porque a trama tem a ver com casas de terror, que é um subgênero de terror que eu gosto muito. E o filme é horrível. A trama do filme é um grupo de amigos que vai em busca da casa de terror mais assustadora de todas. E aí eles vão entrando em algumas casas de terror, até que eles escutam uma lenda urbana de uma casa que é, tipo, a pior de todas, a mais extrema. Pra você chegar lá, você tem que meio que ser convidado, uns bagulho assim. Eles vão no trailer deles viajando de cidade em cidade, tem várias casas de terror diferentes, mas aí eles começam a ser perseguidos por alguns dos atores dessa casa de terror, que jogam a imagem deles na internet, eles são divulgados nos fóruns, e isso tudo eles começam a achar que faz parte dessa casa de terror super extrema e esquisita, difícil de achar, que chama Esqueleto Azul. Nisso ele vai intercalando com cenas de documentário, que eu não sei se são entrevistas reais ou não, mas que eu achei a parte mais interessante do filme, que é quando a razão de aspecto fica menor, e eles basicamente colocando um terror ali, falando tipo... Ah, não, porque a galera é muito doida, a gente faria de tudo pra assustar alguém, já vi gente quebrando perna no meio da performance. Uma entrevista que eu amei foi que pergunta pro maluco, tipo assim, mas vem cá, o que você mais gosta no seu emprego? E ele fala, meu irmão, durante 8 horas do meu dia, eu não preciso lidar com o fardo de ser quem eu sou. E eu posso simplesmente descontar essa frustração em outras pessoas. Eu achei isso tão lindo. Uma terapia não quer fazer, Não, mas não eu quer. achei lindo. Então tem essa parte muito boa do found footage, que aliás esse filme eu coloquei como found footage turístico, porque é casa uma de coisa, terror. casa de terror e viagem de estrada pelos Estados Unidos, considero turístico. Boa parte das casas de terror desse filme tem a impressão de serem casas de terror de verdade, porque elas são mesmo. Eles realmente foram e começaram a gravar nessas casas de terror por aí. Esses filmes de casa de terror são legais quando eles são feitos pra ter uma filmagem ali que você consegue ver o que tá acontecendo. Quando é só um found footage, a maior parte do tempo você não vê nada. Então é só trem fantasma, gente babaca correndo no escuro, e a montagem do filme é tão rápida que é incompreensível. No final desse filme, eu não lembro de nada das casas de terror. Tipo, pra mim não teve nada memorável nele. E isso que é o mais triste, porque é você pegar uma premissa que é muito maneira e desperdiçar com um filme que você não entende nada do que tá acontecendo. Tem até um outro found footage que eu acho bom, que chama Hell House LLC. Ah, já me recomendaram Esse esse. Hell House é sobre uma equipe que tá fazendo uma casa de terror e a gente acompanha eles construindo isso, só que é uma casa assombrada de verdade e começa a acontecer um monte de coisa bizarra. Esse filme é muito tenso e ele mostra a casa de terror de um jeito bem legal. Nesse do House October Built é só a câmera tremida, não dá pra entender nada. Ele só ganha uma trama mais pro final quando eles entram nessa busca pelo esqueleto azul, e aí que começa a acontecer umas cenas de terror mais legais, do tipo, os atores de terror cercando o trailer deles de noite, e aí no final eles ganham um convite dentro de uma abóbora pra ir pra tal lugar onde eles são sequestrados e enterrados vivos. Que aparentemente a casa de terror extrema é essa. Porque essa é uma discussão que o filme traz em alguns momentos que não é muito desenvolvida, mas os personagens de vez em quando começam a conversar sobre o quão extremo uma casa de terror pode ir. Você sabe que é falso, então como é que você vai se assustar de verdade? Mas pra mim a mensagem do filme é clara, que é: não seja um cuzão. É muito mais fácil você ser gente boa. Porque pra mim, esses caras que ficaram divulgando as imagens dele foi tipo um alerta pra comunidade das casas de terror. Falando, ó, essa galera é insuportável, hein? Estão indo, estão gravando vídeo, cuidado com eles. Na primeira casa de terror, eles começam a irritar a galera, eles desrespeitam a galera que trabalha lá, eles sobem no telhado da casa, começam a gritar com todo mundo que tá na fila. É um alerta. É um alerta. A comunidade dos atores ali virou e falou, assim, esses irmão, querem coisa tá extrema, vendo? vamos zoar pega eles então. Pega pesado com esses filhos da puta. Aí você vai ver, eu fui na casa de terror e aí eu saí de lá fazendo amizade com os atores e ainda consegui o Instagram do ator gato. Então essa foi a lista de filmes found footage, muita gente pediu ela nos comentários por bastante tempo, então fizemos aí. Provavelmente vai ter outra, porque filme de ruim de found footage não falta. E vamos pro final do vídeo, né? Eu acho que melhor filme não vai ter nem discussão. Porra. O melhor filme é Jerusalém. Jerusalém, amor. Sem Jerusalém. Merecia Oscar. Esse filme foi subestimado pela academia, menosprezado. Agora a questão é, o pior filme. Qual foi o pior, Karina? Cara, pra mim foi o MTV. Mas o outro da Bruxa de Blair com desconto é páreo duro também. Esses dois podem dar as mãos e sair caminhando em direção a Chernobyl, cara. Pra mim, o pior, claramente, é o Bruxa de Blair da Romênia. Porque ele não aconteceu nada. O MTV também foi uma merda de chato, mas pelo menos teve a cena do pai socando o chão que eu dei uma risada. O outro foi só sofrido mesmo. A gente só ficou com essa expressão o filme inteiro.